Feliz sábado, igreja. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco e que bênção você estar aqui neste momento em que vamos estar celebrando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Estamos aqui para lembrarmos o que Cristo fez por nós. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos colocou num lugar onde nós não merecemos, o lugar de sermos filhos e filhas de Deus. Ele conquistou isso para você e para mim. E hoje nós vamos celebrar através desses emblemas, através do lavar os pés uns dos outros e do partir do pão e o suco de uva também. Mas antes de fazermos isso, obviamente, precisamos dar uma sequência à nossa
a semana de oração que nós estamos tendo aqui. Você que esteve participando conosco, e mesmo que não esteve, hoje você está vindo aqui. Nós estamos numa semana do reencontro. O objetivo dessa semana é termos um encontro com Cristo, principalmente para aqueles que de alguma forma, algum dia se afastaram dos caminhos de Deus, ou melhor, se afastaram da igreja e não quiseram mais saber de Deus, de Cristo, da igreja. Mas Deus nunca se afastou destas pessoas. O objetivo é sabermos que Deus sempre está ao nosso lado, que Jesus nunca vai nos abandonar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. E não é diferente para nós hoje. Para nós, sabemos que Deus está sempre conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o texto para hoje está em Juízes capítulo 16, o verso 28. Livro de Juízes, capítulo 16, o verso 28 diz o seguinte: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão, um exemplo de força, ele teve a sua última chance, sua última oportunidade. E quantos de nós temos oportunidades? Ou aliás, as escolhas que fazemos definem essas oportunidades que temos e recebemos. A oportunidade muitas vezes pode ser única, e você e eu precisamos escolher, precisamos tomar uma decisão. Sansão fez isso. Mas antes de falarmos Sansão, a importância das escolhas. Que escolha você tem feito em sua vida? Automaticamente, nós temos escolhas simples. Nós escolhemos ao nos levantar que roupa iremos vestir, aonde nós iremos, principalmente se é um dia de sábado, é muito bom quando estamos vindo à igreja. Escolhas simples, né? Escolhas que a gente pode fazer em estarmos vivendo uma vida mais saudável. Mas existem escolhas mais complexas, ou melhor, escolhas que podem mudar o rumo da nossa vida, como a escolha da profissão que nós vamos ter, médico, doutor, as minhas filhas querem veterinária, a Sofia quer ser cientista também, veterinária, cientista. Escolhas. A escolha do parceiro ou da parceira, do cônjuge ou da pessoa com quem eu vou ficar o restante da minha vida. Escolhas. Algumas frases que eu gostaria de falar aqui rapidamente sobre a importância das escolhas. Um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, ele diz: somos o que escolhemos ser. Somos o que escolhemos ser. O que você tem escolhido, ou o que você escolhe, vai moldar o seu caráter, a sua vida. Alguns ficam reclamando: mas eu não merecia isso, tudo, mas as escolhas que você está fazendo, ou tomando, vão determinar o seu caminho, vão determinar o seu destino. Outro pensamento de William James: a vida é feita de escolhas, e quando você não escolhe, também está escolhendo. Olha só que interessante, né? Quando você não escolhe, você também está escolhendo. Eu não escolho, né? Eu não creio nem em Satanás e não creio em Jesus. Mas não adianta,
você já está tomando uma escolha, você está escolhendo. E quando você escolhe de uma forma indeterminada, você já está sendo escolhido ou já está escolhendo. Franklin Roosevelt diz: não somos prisioneiros do destino, mas das nossas próprias escolhas. E C.S. Lewis, o grande teólogo do momento, ele diz o seguinte, que cada vez que você faz uma escolha, está transformando a parte central de si mesmo, a parte de que escolhe, em algo um pouco diferente do que era antes, e considerando a sua vida como um todo, com todas as inúmeras escolhas que faz, ao longo dela, você está lentamente transformando essa parte central em uma criatura celestial ou em uma criatura infernal. Forte, palavras fortes. As escolhas determinam se eu estou me aproximando mais de Deus ou estou me afastando dele. As escolhas são importantes. E aqui diz um relato que acabamos de ler na Bíblia, de alguém que nós conhecemos muito bem a história de Sansão, um dos homens mais fortes que existiu neste mundo. A força dele não estava no músculo que ele tinha, não estava no poder da força física que ele tinha, mas sim era um dom espiritual. E quem lê os 3 capítulos ali que estão lá no livro de Juízes sobre a história de Sansão, que ele foi um juiz, e na Bíblia quando fala juiz não quer significar o mesmo pensamento que nós temos hoje, de um juiz que está sentado, pronto a julgar, dar um veredito. Não, juiz na Bíblia significa libertador. Deus é o meu juiz, Deus é o meu libertador. E Deus suscitava no povo de Israel, no tempo dos juízes, ou melhor, no tempo do livro de Juízes, ele suscitava ou ele erguia líderes que tinham como um título de juízes, mas esses juízes eram libertadores, e um deles foi Sansão. Foi um período terrível na história de Israel. No livro de Juízes, capítulo 21, verso 25, nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Pensa em um conflito, pensa em uma desordem, pensa em uma bagunça espiritual. Era o que estava acontecendo no período dos juízes. Cada um fazia conforme o seu querer, cada um escolhia o seu próprio caminho. Eles não estavam sendo orientados por Deus, e cada um fazia o que bem entender. Você já viu gente falando no nosso tempo hoje? O corpo é meu, eu faço o que bem entender, a vida é minha, eu faço o que eu desejo, não preciso dar satisfação a ninguém. Já viu gente falar assim? Que grande engano. Foi o período que o povo de Israel passou no livro de Juízes. Um período sem rei, sem domínio próprio. Cada um fazia o que pretendia. E isso é perigoso. É perigoso. Por isso que Deus estabeleceu alguns homens e mulheres para serem juízes, para ajudar, a orientar o povo de Israel a estar tomando boas decisões, boas escolhas. Sansão foi um deles. Sansão foi prometido. A vinda dele foi algo espetacular. Ele veio e nasceu de uma forma milagrosa, através de uma promessa de uma mulher que era estéril. Ele tinha que ser educado pelos moldes
como nazareno. E ali dos moldes ele não podia fazer o quê? Cortar o cabelo, não podia se alimentar com alimentos imundos, não podia ter bebida alcoólica ou experimentar bebida alcoólica, não podia tocar em cadáveres, tinha vários requisitos. E se ele mantivesse a sua orientação conforme o que o anjo havia estabelecido para os pais, desde ali da educação, e os pais deram uma boa educação para Sansão, ele ia ter sucesso, ia ser um grande libertador. Aliás, a palavra Sansão, ou o nome Sansão, em hebraico, significa sol, ou homem do sol. Aqui diz Shishon, ou homem do sol, ou pequeno sol. Imagina, um nome forte, que traria esperança, luz, num tempo de trevas que o povo de Israel enfrentava. Mas, como sabemos a história, Sansão, ele fez boas escolhas? Fez boas escolhas? A história de Sansão nos mostra que mesmo quando nós nascemos como Deus prometeu para nós, estabeleceu para nós uma vida com retidão, prosperidade, com uma vida boa, ao fazermos escolhas que não são da vontade de Deus, vamos de mal a pior. E foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão possuía uma força extraordinária, dom espiritual dado por Deus, mas usou o dom muitas vezes para satisfazer os seus impulsos pessoais. Sua primeira grande decisão equivocada foi escolher uma esposa filisteu. E aí vemos ir de mal a pior. Ele não podia se casar, ou não podia ter se afeiçoar com outra nação, uma nação idólatra, os filisteus. Ele tinha que adorar o Deus, o único Deus verdadeiro. E mesmo que ele enfrentava os filisteus, que ele foi designado, era a missão dele enfrentar os filisteus, ele enfrentava com uma particularidade, não como uma forma de honrar o nome de Deus, mas sim porque era a vaidade dele. Ele se sentia coagido, se sentia humilhado, ele ia lá, me humilharam, eu vou dar o troco. Sabe aquela criança que, você bateu em mim, então eu vou bater. Ele estava fazendo só para vontade própria, usava a força que não era dele, que Deus havia dado, só para poder satisfazer a sua vontade, e não para cumprir a vontade de quem? De Deus. E vemos as consequências que ele colheu, as escolhas erradas que ele fez. Escolhas erradas têm consequências pesadas. Quais são as escolhas que você tem tomado em sua vida pessoal? Ao você fazer essas escolhas, você coloca Deus em primeiro lugar? Ou quando você vai escolher algo, uma faculdade, alguém com quem vai se relacionar, ou quando você escolhe um trabalho, você coloca Deus? Se neste trabalho pedem para que você trabalhe de sábado, e você fala, não, mas eu preciso desse trabalho, e o que vai acontecer e tal? É a sua escolha, sua decisão. Pastor, ninguém tem que me julgar, eu vou fazer as minhas escolhas e pronto, acabou. Sim, Sansão fez as escolhas dele, e qual foi a consequência? Perdeu a força, perdeu o dom espiritual que Deus havia dado a ele, e para piorar, perdeu
a visão e foi motivo de chacota, de riso. E é isso que acontece quando nós não estamos ao lado de Deus. Porque por mais difícil a provação que possamos enfrentar, por mais tentador que possamos passar, quando nós superamos com Deus, a vitória é certa. Mas Sansão, ele confiou nos seus próprios méritos, nas suas próprias escolhas, ao invés de escolher a vontade de Deus. Por isso que você, meu querido, tem que fazer boas escolhas, tomar decisões corretas, diferente a qual Sansão tomou. Queria se relacionar com pessoas que não tinham a mesma nacionalidade ou até a mesma questão espiritual. Queria conviver em lugares que era inapropriado, ele não podia beber bebidas alcoolizadas, e ele estava bebendo, e ele foi sutilmente sendo enganado por Satanás. Sutilmente. Como assim, pastor? Houve um momento na história de Sansão que ele matou um leão, e ao matar o leão, tinha deixado a carcaça do bicho ali. Depois de um tempo voltou, ele viu o quê? Abelhas, né? Tinha abelhas ali, e ele tocou no cadáver, ele não podia ter tocado. Os pais orientaram a Sansão: filho, não se relacione com os filisteus. Ah, mas eu gosto de uma moça lá da tribo, ao lado dos filisteus. Foi lá e se relacionou, e os pais orientaram. E diz o relato bíblico, no último momento de Sansão, em que quando ele estava ali com Dalila, várias vezes Dalila persuadia para que ele contasse qual era o segredo da força dele. Dalila sendo usada pelos príncipes dos filisteus para poder enganar Sansão. E ela persuadia. Isso me ensina, sabe o quê? O inimigo, ele vai te enganar, ele é persuasivo, ele não desiste. E você e eu precisamos ter uma fé inabalável. Inabalável. Meu querido, pelo exemplo de Sansão, que sofreu muito, mas no último momento da vida dele, ele fez a melhor escolha. E foi esse verso que acabamos de ler aqui. A melhor escolha é quando ele passou pela provação, ele pôde orar antes de tomar uma decisão. Antes de você tomar uma decisão, você e eu temos que estar dispostos a orar. E qual foi a oração que ele fez? Juízes capítulo 16, o verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, foi o único momento que ele orou para Deus. Estava fazendo escolhas sem falar com Deus. É a pior coisa que podemos fazer, né? E no último momento ele falou: Deus, peço-te que lembres de mim e dai-me força só desta vez, o Deus, para que me vingue dos filisteus e ao menos por um dos meus povos. E quando Sansão morreu, com a sua morte ele levou mais filisteus enquanto esteve. Meu querido, ao você escolher estar aqui para lavar os pés, lembre que Jesus escolheu você para ser o vitorioso. Lembre que a melhor escolha que você pode fazer é estar ao lado de Cristo. É você orar e falar: Senhor, o que queres que eu faça? Me ajude, Senhor, a superar esses desafios, essas aflições, essa angústia, esse medo, esse ressentimento que eu tenho. É você abrir o seu coração
e falar com Deus como um grande amigo. Antes de tomar uma decisão, uma escolha a fazer, fale com Deus. Não siga o mesmo passo de Sansão, esperando que ao findar da sua vida você possa fazer boas escolhas. Não, nós não sabemos o dia do amanhã. Faça hoje a escolha certa de estar ao lado de Cristo, diferente do que Sansão fez. Mas diz o livro de Hebreus que Sansão está na galeria dos heróis da fé, mas que no último momento da vida dele, ele se converteu. Se houve esperança para Sansão, há esperança para você e para mim. A esperança, irmão. Deus quer usar o seu dom, Deus quer usar você, mas use para a obra de Deus, não para fins próprios seus. Use para a obra de Deus. A melhor escolha que você pode fazer é se colocar nas mãos de Deus. Neste momento, ao lavarmos os pés dos nossos irmãos e irmãs, escolha estar colocando a sua vida nas mãos do Senhor, antes que possa ser tarde demais. Escolha fazer a obra do Senhor, escolha fazer parte da família de Deus. E o lava-pés, como foi explicado aqui, é um mini batismo, é um momento de reconciliação, é um momento de falar: Senhor, eu quero escolher estar ao seu lado, apesar das minhas falhas, apesar das escolhas erradas que eu tive, que eu tenho, como Sansão teve, mas eu quero fazer a diferença. E você vai se surpreender como Deus pode te usar, como usou a Sansão. Neste momento, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Aqueles que vão participar do lava-pés, convido você a nós ajoelharmos para pedir a bênção de Deus sobre essa cerimônia que vamos fazer do lava-pés. Vamos nos ajoelhar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Agradecemos, Senhor, porque ao participarmos deste lava-pés, podemos fazer a escolha certa, que escolhemos que o Senhor esteja ao nosso lado, lavando o nosso coração, enquanto estamos lavando os pés dos nossos irmãos. Através da história de Sansão, podemos ver que ao tomarmos e fazermos escolhas corretas, podemos estar fazendo a vontade de Deus. E é isso que nós desejamos, fazer a vontade de Deus. Por favor, Senhor, lave o nosso coração, tire de nós o pecado, a inveja, a ganância, o orgulho. Como Sansão foi orgulhoso, nos tire esse orgulho, essa vaidade, e coloque em nós a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a paciência que tanto precisamos para fazer boas escolhas e para fazer as escolhas que Jesus permitiu que nós estivéssemos fazendo. Por favor, Senhor, nos abençoe agora no lava-pés, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.